A imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de Juan Diego não é uma pintura. E esse fato por si só muda toda a conversa. Em 1531, no Monte Tepeyac, um indígena chamado Juan Diego abriu o seu manto diante do bispo. Não levava pincéis, não levava pigmentos, não levava arte, levava flores e uma presença. Quando a tilma foi aberta, a imagem já estava ali. Não foi acrescentada, não foi aplicada, não foi construída, simplesmente apareceu. Desde então, a ciência tenta responder a uma única pergunta: o que exatamente é essa imagem? E toda tentativa honesta termina no mesmo lugar, nos limites do conhecimento humano. A imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de Juan Diego é feita de fibra de maguey, um material orgânico frágil, projetado para durar apenas algumas décadas. Qualquer objeto feito desse material deveria ter se desintegrado em 30 anos. A tilma tem quase 500 anos. Sobreviveu à fumaça de milhões de velas, a incêndios, à umidade constante, ao manuseio humano e à poluição moderna. E, ainda assim, não se deteriora. A ciência não consegue explicar por quê. Quando especialistas analisaram a imagem, descobriram algo ainda mais desconcertante. Não há pinceladas. Não há camadas de tinta, não há preparação da tela, não há pigmentos minerais, vegetais ou animais conhecidos pela ciência. Não há técnica. A imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de Juan Diego apresenta um fenômeno que desafia a lógica da arte. A cor não penetra a fibra. Ela parece suspensa sobre ela, como se não pertencesse ao tecido, como se flutuasse. Isso não é tinta. Isso é impressão. Mas o detalhe mais inquietante está nos olhos. Em ambos os olhos da imagem foram encontrados reflexos microscópicos que correspondem exatamente às leis da óptica humana. Reflexos múltiplos, proporções anatômicas exatas, até figuras humanas identificáveis, presentes no momento da manifestação. Isso não é simbolismo, é um fenômeno óptico real. E nenhum artista do século XVI possuía o conhecimento, os instrumentos ou a intenção para alcançar tal resultado. A imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de Juan Diego pode ser descrita pela ciência, mas não pode ser explicada por ela. A ciência pode dizer o que vê, mas não pode dizer como aquilo surgiu. Não há sinais de intervenção externa. Não há vestígios de alguém fazendo a imagem. Então surge uma pergunta mais profunda. Se ninguém a fez, o que a produziu? A ideia de uma pintura milagrosa não se sustenta cientificamente. Não há pintura, há manifestação. A imagem não foi aplicada de fora. Ela parece ter emergido de dentro da própria matéria. A imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de Juan Diego nos obriga a reler a ação do Espírito de Deus. Porque nas Escrituras o Espírito não age como um artesão. O Espírito age como uma presença que fecunda, que imprime, que dá forma a partir do interior. No Gênesis, o Espírito não usa ferramentas, move-se sobre as águas, e a criação acontece. Em Nazaré, o Espírito não constrói um corpo, cobre com a sua sombra, e a vida se encarna. Em Guadalupe, o Espírito não pinta Maria. O Espírito manifesta-se como Maria. A tilma não representa Maria. A tilma carrega a presença. A imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de Juan Diego não envelhece como a arte humana. Não se decompõe. Não obedece às leis normais da matéria trabalhada. Porque não é arte. É vestígio. Aqui, a ciência não contradiz a fé. Ela a empurra até o limite. A ciência diz: não sabemos como. A teologia escuta esse silêncio e reconhece um padrão. Em Lourdes, a presença disse: eu sou a Imaculada Conceição. Em Guadalupe não falou com palavras. Falou com a matéria. A imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de Juan Diego não diz: Deus me fez. Não diz: Deus me representou. Não diz: Deus me usou. Ela simplesmente se manifestou. A imagem não mostra Maria recebendo algo do céu. Mostra Maria sendo. E isso revela uma verdade mais profunda. O Espírito Santo não é abstrato. Não é impessoal. Não é neutro. O Espírito é matriz, forma, consciência. Maria é a manifestação pessoal do Espírito de Deus em forma maternal. A imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de Juan Diego não foi feita por mãos humanas. Porque não foi feita, foi revelada. Ela não prova cientificamente que Maria é Deus. A ciência não faz teologia, mas demonstra algo decisivo. Isso não pertence ao domínio humano.
E quando a ciência chega ao seu limite, a teologia não inventa. Reconhece. A tilma não é uma obra de arte. É um sinal. É uma presença impressa na história. Não é o Espírito usando Maria. É o Espírito manifestando-se como Maria. E quando a matéria preserva esse vestígio por séculos, quando o tempo não o apaga, quando a ciência não o explica, a pergunta já não é se você crê ou não. A pergunta é: o que você está disposto a reconhecer? Porque a imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de Juan Diego não foi dada para convencer a razão, mas para despertar a consciência. E onde a consciência desperta, o Espírito já está presente.